e fale comigo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Lucas, capítulo 4, verso 16. Quero ler um texto, uma passagem do Senhor Jesus e ver o que a gente pode aprender com ela. Lucas, capítulo 4, verso 16, diz assim: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu, encontrou o lugar onde estava escrito, e aí ele vai citar o que ele leu, né? Lucas está citando o que Jesus leu. Jesus leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar da vista aos cegos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, Jesus fechou o livro de Isaías e começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então vamos lá. Um belo dia, o Senhor Jesus volta para a cidade natal dele, onde ele tinha sido criado, onde todos o conheciam, aquela sinagoga que ele frequentou durante quase toda a vida dele, porque o texto diz que ele era, como de costume, ele voltou à sinagoga, era um costume dele frequentar aquela sinagoga. Jesus, como um bom judeu se reúne aos sábados, então ele entrou naquela sinagoga, naquele culto, para quem não sabe o que é a sinagoga, é como se fosse a igreja dos judeus. Então o Senhor Jesus entrou naquela igreja, ok, e se sentou, como todos os outros judeus. O judeu tem o costume de ler a palavra de Deus em pé, por conta de ficar com o corpo balançando, reverência. Eu não vou ler a palavra do Altíssimo sentado. Eles leem sentado os escritos de outros homens, mas a palavra de Deus eles leem em pé. Aí, naquele dia, aquele jovem se levantou e uma outra pessoa, que é como se fosse o voluntário, na linguagem de hoje, o voluntário da sinagoga, o assistente do rabino, a outra pessoa trouxe para Jesus, já que ele se levantou para ler, o livro do profeta Isaías. Não foi Jesus que escolheu o livro foi trago a ele. Lembre-se que não era um livro como esse, era um rolo grande de pergaminho, pesado. Não são todos os homens que podem manusear aquele objeto sagrado. E eu já falei uma vez e eu repito, vocês sabem que os judeus, aos sábados, na sinagoga, eles não leem o que eles querem. Eles leem a porção da semana. Ou seja, se você digitar depois do culto, no seu Google, porção da semana judaica, você vai ver, ontem foi dia 1, sábado, 1 de agosto, e você vai descobrir o que todos os judeus do mundo leram ontem. Porque eles leem o mesmo texto em todas as sinagogas do mundo. Porque Deus deu uma lei a eles, uma regra que era de ler a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, uma vez por ano. Então eles pegaram os 5 primeiros livros, dividiram em 54 semanas, ou 52, dependendo do calendário deles, é lunar. 54 porções para que eles descansassem e soubessem que eles estão uma vez por ano lendo toda a Torá. Junto da Torá, eles colocam pequenos trechos dos profetas e dos outros livros da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Lamentações, que
que a Bíblia chama que eles chamam de poéticos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Senhor Jesus se levantou para ler, ele não escolheu o que ele ia ler. Ele leu a porção daquela semana. Até aí tudo bem. Pedro, você já falou isso, está repetindo, está sem mensagem? Não, calma. Aí o Senhor Jesus levanta para ler e ele lê Isaías. O que ele leu em Isaías? Vamos ler o que Jesus leu no Isaías? Isaías 61. Se você ver na sua Bíblia, você vai reparar que tem aí uma nota de rodapé, provavelmente mandando para esse Isaías 61. Isaías 61, verso 1, Isaías 61, 1 diz assim: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Olha essa frase. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão de coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ponto e vírgula, termina a sentença. Até aqui está bom, que foi o que o Senhor Jesus leu. Aí, Jesus abre esse livro do profeta Isaías, termina de ler e diz essa frase aqui. Depois, está aqui. Fechou o livro, devolveu o livro ao assistente e se sentou. Posição de ensino. Eu leio em pé, eu ensino sentado. Se sentou para explicar o texto. E ao invés de ele explicar o texto, ele falou: hoje se cumpriu essa profecia. Qual profecia? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar da vista os cegos e para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava falando o quê? O Senhor está sobre mim. Eu sou o Messias. Eu sou o Salvador. E as pessoas ficaram atônitas. Depois a continuação do texto vai dizer que eles falam assim: nossa, como ele fala com autoridade. Mas outros vão dizer assim: mas esse não é o filho do José que estava aí até esses dias dando trabalho? Quem ele pensa que é para falar que ele é o Messias? Se você reparar, se você se lembra, João Batista, vou fazer uma viagem no tempo para vocês entenderem o que eu quero dizer. João Batista estava preso. João Batista foi o homem que falou para o mundo todo que Jesus era o Messias. Nesse dia aqui, Jesus está falando: eu sou o Messias. Quando João Batista estava preso, ele ficou triste e ele falou assim: perguntem para Jesus se ele é mesmo o Messias que havia de vir. Na verdade, o texto é esse assim, ele falou em código, porque ele estava preso sobre a liderança romana. Ele falou assim, perguntem para Jesus se ele é aquele que havia de vir. Ele falou em códigos. Aí Jesus responde em códigos para João Batista. Sabe o que Jesus fala? Olha que beleza. Jesus fala assim: diga para ele que os cativos estão libertos, que os cegos estão enxergando e que os pobres estão sendo alcançados. Aí a gente lê essa história e fala assim: mas o que Jesus está falando? Aí Jesus está falando exatamente o que Isaías falou. Isaías falou: anunciar aos cativos, libertar das trevas os prisioneiros, que é libertar da escravidão espiritual, proclamar o ano da bondade do Senhor. Ou seja, quando Jesus responde João Batista, ele responde dizendo: as coisas que o profeta Isaías disse estão sendo cumpridas. João descansou com essa resposta. Jesus não falou que sim nem que não. A pergunta foi: pergunte se ele é o que havia de vir. Era só ele falar sim ou não. Ele não falou sim ou não. Ele falou: os coxos andam, os cegos vêm, os cativos estão sendo libertos. Ou seja, ele falou: eu sou o Messias. Beleza. Agora eu vou chegar onde eu quero, tá bom? Aí, Jesus, nesse dia na sinagoga de Nazaré, pegou o livro e leu a profecia de Isaías.
Quando ele termina, verso 19, e proclamar o ano da graça do Senhor. Isso é o que o Messias vai fazer. Ele fechou o livro e devolveu ao assistente. Ele não podia fechar o livro, ele não podia encostar no livro. Quem encosta no livro é o assistente. Ele fechou o livro e devolveu ao assistente. Aí todo mundo ficou olhando para ele. Aí ele fala, hoje se cumpriu essa profecia. Mas espera, volta no Isaías 61, que é o texto da profecia. Volta para mim, Ingrid, por favor. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Deixa esse versículo aí, por favor, na tela. O Senhor Jesus leu até aonde, pessoal? O Senhor Jesus leu até proclamar o ano da graça do Senhor. Mas a profecia continua. A profecia de Isaías diz que o Messias veio proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O Messias, a mesma pessoa, o mesmo Jesus, veio fazer duas coisas. Proclamar o ano da liberdade, da bondade, e anunciar o dia da vingança. Só que na primeira vinda, o Jesus Cordeiro veio o quê? Proclamar o ano da bondade, a graça de Deus. Aí ele fechou o livro e falou, hoje se cumpriu essa profecia. Como quem diz, a parte B dessa profecia, a segunda parte dessa profecia, eu cumprirei na minha segunda vinda. Então, o mesmo Jesus que anuncia, eu vim te mostrar a salvação, eu vim te dar a salvação, eu vim anunciar, apregoar o ano aceitável do Senhor. É uma era, né? É um espaço de tempo, não é um ano especificamente. Esse mesmo Jesus que veio fazer isso, ele veio fazer também o quê? Anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Então Jesus veio como cordeiro, falar assim, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a gente para aí, porque esse é o nosso Deus. Esse é Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas Jesus Cristo não é só isso. O mesmo Jesus que veio anunciar a bondade, veio anunciar a vingança. E a gente esquece de falar sobre essas coisas. De novo, o mesmo Jesus que veio anunciar a bondade, veio anunciar a vingança. Tanto que ele fala, eu não vim trazer... tem uma hora que ele fala assim, eu vim trazer espada. Mas a gente... nem na época o povo entendia. Como assim? Mas espada? Que... Sim, a minha palavra vai separar pais de filhos, vai separar... Porque a graça, irmãos, não dura para sempre. A graça vai ter um fim. A graça vai acabar no dia da segunda vinda. O que eu quero dizer com isso? Qual é o Jesus com quem você vai se relacionar? É o Jesus que veio pregar a liberdade ou é o Jesus que veio anunciar a vingança? Pedro, eu quero me relacionar com Jesus que veio pregar a bondade. Ele está disponível. Você está disponível para ele? Porque esse é o ponto. O ponto é, vinde a mim, não é eu ir até vocês. O ponto é, olhem para a cruz, não é a cruz que olha para vocês. Então Jesus veio, pregou para os humildes, libertou os cativos, curou os enfermos e nos salvou da morte. A partir do momento que você reconhece Jesus como seu Salvador.
Mas Jesus voltará com poder e grande glória e se vingará das pessoas que pegaram todas essas afirmações que eu fiz e desfizeram delas, ou bagunçaram com elas, ou blasfemaram, ou não viveram de acordo com a vontade dele. Vamos entender isso. 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai nos ajudar a explicar esse texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. Diz assim. Olha isso aqui, pessoal. É justo da parte de Deus retribuir tribulação aos que causam tribulação. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Ele está dizendo assim, que é justo Deus causar dor a quem causa dor. Como é o nome disso? Eu causo dor em você porque você causou dor em mim. Vingança. Deus é pai, irmão. Pai castiga. O pai que ama o filho não vai ver o filho entrar no caminho errado e falar que bonitinho, olha como você está bonitinho desse jeito. O pai que ama o filho castiga, irmãos. Sabe por quê? Porque é melhor você castigar. A Bíblia diz que é melhor você entrar no céu sem um braço do que ir com os dois para o inferno. E a mesma Bíblia diz que Deus castiga o filho que ama. E continua dizendo, se você não tem sido castigado, ele diz lá, pense bem se você é filho ou não, porque nenhum ser humano está pronto. Agora, nos venderam, e eu falo isso sistematicamente, nos venderam um Jesus que não é Jesus. Deixa eu ensinar um negócio para você. Não domestique Deus. Deus não é o seu pet. Jesus Cristo não é o seu pet, que você vem cá agora e depois... A Bíblia diz que naquele dia as pessoas vão se esconder de medo, irmãos. Medo de Jesus. Pedro, você está colocando medo na gente? Não, eu quero que você saiba quem é Jesus e não se relacione com o Jesus que não é ele. Porque ao mesmo tempo que ele elogiou Pedro, ele falou, para trás de mim, Satanás. Ou seja, o que a gente chama de amor, o elogio, e o que a gente chama de castigo, a bronca. Mas os dois fazem parte do amor. Porque o amor é elogiar na hora certa e chamar atenção na hora errada. Se você não chama a atenção do seu filho e você acha que está fazendo isso por amor, desculpa eu te informar, você não está fazendo por amor, você está fazendo por egoísmo. Mas isso é uma outra mensagem. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação ao que lhes causam tribulação. Estou lendo só o Novo Testamento. É justo também dar alívio a vocês, aos crentes, que estão sendo atribulados. Então, o mesmo Deus que vai castigar quem está perturbando os crentes, o mesmo Deus vai aliviar para os crentes, está escrito aqui. E a nós também. Então, ele está falando tanto dos crentes de Tessalônica quanto a ele. Isso acontecerá, aí vai falar quando, tá? Não está acontecendo isso hoje. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá. O que Jesus vai fazer? Punir. Na primeira vinda ele veio fazer o quê? Salvar. Por isso ele fechou o rolo de Isaías aquele dia que ele leu e falou, hoje se cumpriu essa profecia. Eu vim apresentar o ano da bondade. É como se alguém perguntasse para ele depois na saída da sinagoga. Isso não aconteceu porque eles tentaram matar Jesus, né? Mas você parou o livro no meio. Aí ele vai falar, não conta para ninguém, mas a segunda parte eu vou fazer depois. O dia da vingança. Ele, Jesus, punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Vamos com calma. O apóstolo Paulo está falando, é justo que isso aconteça. Isso vai acontecer quando Jesus voltar e ele vai punir dois tipos de pessoas. Os que não conhecem a Deus, conhecer no sentido de se relacionar, a Bíblia sempre usa conhecer como o homem conhece uma mulher, uma relação íntima. Então não é conhecer de saber quem é, conhecer de se relacionar. Ele punirá os que não conhecem a Deus e, está somando, e partícula aditiva, e
os que não obedecem ao Evangelho. Opa, esses aqui conhecem o Evangelho, mas eles não obedecem ao Evangelho. Então, haverá a segunda vinda. O Senhor Jesus voltará com poder e grande glória no céu. E Ele vai punir os que não se relacionaram com Deus, porque fizeram de Deus um A. Ele vai punir os que não se relacionaram com Deus e vai punir os que não obedeceram ao Evangelho. Não é os que não conhecem. Os que não obedeceram ao Evangelho. Por isso eu pergunto de novo agora, com qual Jesus você vai se relacionar? Corra enquanto é tempo. Isso acontecerá. Não, 9. Eles sofrerão, os punidos sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. O que Jesus veio fazer? Nos reconectar com Deus. Adão nos separou, Jesus nos reconectou. O que Jesus vai fazer de novo? Nos desconectar de Deus. Não a gente, a humanidade. Adão separou a humanidade de Deus, Jesus deu a condição da humanidade de se aproximar de Deus. Como? Aceitando-o como Salvador e seguindo-o, certo? Ele é o caminho, se você segue pelo caminho, você chega até o destino. O destino é Deus. Jesus nos deu essa possibilidade. Se Ele deu, Ele tem o poder de tirar. O mesmo Jesus eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor. Separação da presença do Senhor. Está falando dos crentes, irmãos? Eu não sei. Eu sei que ele está falando aqui, ó, punirá quem não conhece e quem não obedeceu. Ele está falando desses dois grupos. Não sei qual é o nome que você vai dar para esses dois grupos. O Senhor Jesus virá com poder, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram. Inclusive, vocês que creram em nosso testemunho. Depois a gente pode falar mais um outro dia sobre isso, mas o importante é sabermos que Jesus não é um ursinho carinhoso. Irmãos, Jesus é um rei. Você já assistiu o filme de Idade Média, irmãos? Está acontecendo lá aquela batalha dos cavaleiros, ou está acontecendo qualquer coisa na frente do rei. O rei está como? Sentado. Quando o rei levanta, o que acontece? Vocês lembram? Tudo para. Porque o rei levantou. Quando o rei levanta, tudo para falar assim, o que o rei vai fazer, meu Deus? O que ele vai fazer agora? Porque ele é o rei, o que ele falar está falado. A gente não se relaciona com Jesus como rei, mesmo chamando-o de Senhor. Porque Senhor é dono, é rei. São tudo sinônimos para a mesma coisa. Então, o meu objetivo não é colocar medo em ninguém, óbvio que não. O meu objetivo é chamar a atenção para que você faça uma leitura interna, deixe o Espírito Santo falar com você, para saber se você se relaciona com Jesus como um rei, como quem manda e eu obedeço. Porque nós somos, a Bíblia diz, escravos voluntários. Depois de tudo acontecer, haverá dois tipos de pessoas. Os que se prostraram, os que se ajoelharam voluntariamente e os que se ajoelharam de medo. Quando ele voltar no céu com poder e grande glória, a Bíblia diz que os anjos no céu e os santos que lá estão, as pessoas na terra e os demônios no inferno, é o que a Bíblia diz, todos se ajoelharão diante dele e chamarão de Senhor. Porque ele é o rei, mas aí vai ser por força. Nós estamos na graça, você tem a opção de se ajoelhar espontaneamente e servir a Deus espontaneamente. Apocalipse 19, verso 11. Olha o temor do Senhor. Apocalipse 19,
verso 11. O objetivo do diabo, irmãos, é esvaziar o sentido das coisas, tá bom? Ah, é relativo. Ah, a verdade não é mais verdade. Ah, o amor é só isso aqui, cartas de romance. Ah, o pai que é pai de verdade, a mãe que é mãe de verdade não pode castigar. Ah, vai esvaziando as coisas de sentido. E aí a gente senta na mesa do churrasco e agora cada um tem um ponto de vista sobre uma coisa que era uma realidade. Só que agora você olha para aquilo e fala, não, não acho que é assim. Não, mas está aqui, você está vendo. Ah, mas é que eu não acho que é assim. Filosoficamente, a gente vive na época onde nós damos valor não ao que vemos, mas ao que sentimos. Então você ouve uma música pelo que você sente. Você vai numa festa de música eletrônica, são sensações. Tanto que lá no Brasil tem uma festa muito grande de música eletrônica, tem que ir todo mundo de roupa branca, no autódromo lá de corrida, porque é de tão grande que a festa, e chama Skol Sensations. O nome da marca que patrocina, e o nome da festa é Sensações. Porque você não precisa mais ver nada, você não precisa mais ver o real, você precisa só o quê? Sentir. E aí tem gente sentindo e chamando de Deus coisa que não é Deus, e tem gente deixando de seguir a Deus porque não sente. A gente precisa fazer a leitura correta da época e da era em que vivemos. Muitos de nós vivem em 2020 achando que estão vivendo a igreja de 1980. Não, é outra época, outra cabeça. Eu sou outro ser humano. Você é outro ser humano e não percebe, porque você está evoluindo com o tempo. Antes você não tinha celular, agora você tem. Antes você não tirava o celular do bolso a cada 3 minutos, agora você tira. Você é um outro ser humano e você tem que entender que você está se relacionando com Deus como um outro ser humano e não ficar pensando na lembrança que você tinha antigamente e querer se relacionar com Deus daquele jeito, porque não vai acontecer, porque você mudou. Qual que é o texto mesmo? 19. Põe a Ingrid, por favor. 19:11. Vi os céus abertos. Diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. E um nome, na cabeça dele está escrito um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. Perceba, ele tem as roupas brancas, mas suja de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Quem é conhecido como Verbo de Deus? Jesus Cristo. Quem é esse cara aqui? Jesus Cristo. Os exércitos do céu o seguiam. Ai, meu Deus do céu. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro. Quem na Bíblia é vestido de linho fino, branco e puro? A igreja. Nós, a noiva. Anjo não veste linho fino, branco e puro. Quem é o exército que está no céu com Jesus, irmãos? A igreja. Não tem como a igreja estar aqui na segunda vinda se a igreja vem com Jesus na segunda vinda. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Vem o rei na frente e o exército atrás. Da boca do rei sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo veio como cordeiro para salvar a humanidade e voltará como leão também para salvar a humanidade, só que não mais salvar para estar com ele. Salvar, aniquilar. Então, o que o profeta Isaías diz é que o Messias anunciaria 2 coisas: o ano aceitável e o dia da vingança. Jesus veio a primeira vez. Jesus nos anuncia hoje
Jesus nos anuncia através da palavra dele: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, os aliviarei. O fato de eu ser assim bom, Jesus, o fato de eu ser bom e perfeito, não faz de mim um tolo e não tira de mim a minha majestade. Eu te aceito como você é, mas eu não quero que você fique como você está. Porque se eu te aceitar como você é e você continuar como você está, do que adianta eu existir? Se você veio e continua igual, não precisa do vir. Então, irmãos, Jesus veio e voltará. Se você... É sua escolha, lembre-se sempre disso, tá bom? É sua escolha. Nosso papel é compartilhar a palavra de Deus. Não vai chegar no céu, irmãos, quem não foi transformado. Não estou falando de ser perfeito, não estou falando de não errar. Estou falando de transformação. Transformação é mudar de mente. Mudar de mente é o significado da palavra arrependimento, que a Bíblia diz que nós temos que ter ao nos convertermos. Então, quando a gente comete um erro, um pecado, quando um homem agride uma mulher, ele está agredindo uma filha de Deus. Quando uma mulher trai um homem ou vice-versa, ele está traindo um filho de Deus. Quando eu espanco meu filho, e eu passo do limite, eu deixo marcas, eu estou batendo em um filho de Deus. E nós não vamos chegar no céu assim não, irmãos. Se o seu filho tem raiva de você ou você tem raiva do seu pai, como que você vai para o céu com raiva, irmão? Aqui é o lugar de ser transformado. Pedro, como que eu sou transformado? Você vai ler sua Bíblia. O Espírito Santo vai falar com você sobre o que você tem que fazer. E você vai perdoar, liberar perdão, pedir desculpa. Você ajoelha aos pés do Senhor e pergunta para Ele: Pai, o que eu preciso fazer para estar purificado? Eu quero confessar os meus pecados, mas eu preciso saber quais são eles. Se caso você não saiba. E aí Jesus vai falar: aquele dia lá que você fez aquilo, aquele dia que você fez aquilo. Aí você vai falar: Senhor, me desculpa mesmo, eu me arrependo do fundo do meu coração, me desculpa. E você vai fazer isso na sua casa. Pode ser que isso resolva. Entenda o que eu vou dizer até o fim, antes de tirar a conclusão. Isso vai resolver com Deus. Ponto. Outra frase. Pode ser que isso resolva, porque talvez Deus peça para você fazer um outro movimento, que é ir na direção da pessoa. Porque vários textos na Bíblia dizem que se você for levar uma oferta e você lembrar, esse é um específico, você lembra de alguém que você deve, não entrega a oferta. Volta e resolve. Depois você volta, pega a oferta e entrega. Deus não quer ofertas. Deus quer transformação. Então você chega todo bonitão diante de Deus e fala: tô aqui, Deus. Ele fala: beleza, deixa de lado, vai lá no seu chefe, fala para ele que você está roubando 1 hora por dia do trabalho, volta, pega a oferta e me entrega. Ué, mas o senhor não quer a oferta? Não, eu quero você transformado, porque eu quero você morando comigo. De oferta eu não preciso. Então o que Deus quer? Corações transformados, irmão. Jesus veio como cordeiro e voltará como um leão. Que nós possamos estar preparados para voltarmos juntos com Ele. Preparados, purificados no sangue dEle, com os pecados confessados. E tentando, pelo menos tentando, uma mudança de vida. Não domestique Deus. Não dê risada da cara de Deus. Não ache que porque você descobriu que Ele perdoa, que você vai ficar pecando o mesmo pecado de forma malandra para correr e pedir perdão para Ele. Ok? Tema a Deus, irmão. É bom temer a Deus de vez em quando. Todo mundo que viu um anjo foi transformado. Um anjo, não Deus. O apóstolo Paulo ficou sem falar, ficou sem ver, Zacarias ficou sem falar. Pai do João Batista. As pessoas, quando cruzam com Jesus, elas são divinamente impactadas. No Antigo Testamento, eu me lembro de Isaías caindo de joelho. Eu me lembro de Moisés, Deus fala para Moisés assim: não deixe nem os animais encostarem na montanha. Porque não era um anjo, era o próprio Deus. E ele falou: Moisés, você sobe,
mas quem subir com você vai ser fulminado. Aí, e eu termino aqui, a arca, um objeto feito por um homem, a arca da aliança, ela simbolizava Deus. Ela simbolizava Deus. Deus nunca morou na arca. A arca, Deus se manifestava na arca. Quando ela iria cair no chão, o soldado pôs a mão nela. Ninguém pega. Na glória de Deus, ele foi fulminado e morreu na hora. E a gente está brincando com Deus. Jesus, Jesus. Jesus é Deus, irmãos. Que parte que a gente não entendeu? De que Jesus é Deus. E que ele veio como cordeiro, mas ele continua sendo Deus. E nós somos a noiva dele. Nós somos a noiva dele. Para onde você está levando a noiva de Cristo? E isso no que diz respeito a você. E no que diz respeito ao outro, o que você tem feito com a noiva de Cristo que mora na sua casa? Nós vamos conversar com Deus, irmãos. É melhor você conversar antes. Corre diante de Deus, conversa com Ele, pergunta para Ele o que você tem que fazer. Esteja em dia com o Pai. Não estou falando de religião, não estou falando de ser religioso, não estou falando de peso, estou falando de verdades. O rei é o rei, o servo é o servo. Se você entregou sua vida para Jesus, você entregou. Entregou. Se você entregou, a sua vida tem um dono. Ele. Ou não entregou. Se não entregou e quer entregar, fale conosco. Se não conseguir falar conosco, procure uma célula. Se não conseguir falar com uma célula, entra no seu quarto e fala: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Jesus veio e pregou o ano da liberdade. Ele voltará e pregará o dia da vingança. Tá bom? Vamos orar? Papai, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, porque as suas misericórdias se renovam todos os dias e nós temos perdão diário no Senhor. Obrigado porque o Senhor deixou o teu Santo Espírito que nos ensina e traduz as nossas orações. Obrigado porque o Senhor enviou o que você tinha de mais precioso para nos aproximar de Ti. Obrigado, Senhor Jesus, por ter ido até o fim. Obrigado, Senhor Jesus, por ter suportado a cruz. Obrigado, Pai, por ter ressuscitado Jesus dentre os mortos. Obrigado, Senhor Jesus, por estar sentado à direita do Pai nas alturas, governando soberanamente a criação. E um dia, Senhor, nós estaremos juntos. Juntos, como uma noiva e um noivo. E juntos governaremos a criação do Pai. Transforma-nos, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Tenha piedade e misericórdia de nós. Eu clamo, Pai, eu grito por misericórdia, Pai. Tenha misericórdia dos meus irmãos, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha casa. Nos ensine e me ensine a ser como o Senhor deseja. Nos ensine a Te amar, Pai, de verdade, não da boca para fora. Me ensine, Pai, a Te amar. Me ensine a buscar a Tua vontade e não a minha, para que a Tua vontade seja feita e não a minha. Me ensine a orar o Pai Nosso, que a Tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Me ensine a orar o Pai Nosso, que o Senhor me perdoe como eu perdoo o próximo. Me ensine a orar o Pai Nosso, pedindo o pão só de hoje e descansando com amanhã. Me ensine, Pai, eu não sei. Preciso de ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda o Teu povo, ajuda a igreja do Teu Filho, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Purifica-nos no sangue de Jesus e que nós possamos ser aprovados como um obreiro fiel que maneja bem a Tua palavra e como uma esposa que está preparada, bonita, com as vestes limpas, esperando o noivo. Ajuda-nos, Senhor. Eu clamo por misericórdia. E obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós. Obrigado por ter entregue a Tua palavra traduzida em tantos idiomas. Obrigado porque temos a Tua palavra no celular. Obrigado porque temos a Tua palavra no adesivo do carro. Obrigado porque temos a Tua palavra no outdoor na rua. Obrigado porque temos a Tua palavra na boca dos pastores. Obrigado porque a Tua palavra está acessível a nós, Pai. Dai-nos olhos para vermos a Tua palavra, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, Pai, hoje e eternamente.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom almoço, que Deus te abençoe. Um beijo do gordo.